Alô galerinha, Clássico na área com mais um vídeo para o nosso canal, o Mundo das Coleções. E nesse vídeo estarei mostrando para vocês a minha coleção de revistas do Superboy. O Superman é um personagem muito popular e foi criado, sua primeira aparição foi na Action Comics número 1 de junho de 1939. Logo o personagem ganha muita popularidade, fazendo com que ele ganhasse outras revistas, como a Superman e também a Homem de Aço, que foi publicada e ainda são vários títulos, né? Com o tempo, a mitologia do Superman acaba ficando muito rica, né? E por volta de 2010, eu fui para São Paulo, para a casa da minha tia, e fui visitar um primo meu, né? Fiquei na casa dele por uns 2 dias. Numa dessas, a gente foi para o centro da cidade, né? Caminhando, onde acabamos, né, encontrando uma banca de revista que tinha algumas revistas, onde o pessoal, o dono, tinha se desfeito dessas revistas. Então acabei adquirindo muitas revistas, né, que vinham com revistas do Super-Homem, né, tinha dos X-Men, mas eu só comprei do Super-Homem, infelizmente. Eu queria poder ter tido capital para comprar todo o acervo que estava lá, né, mas não deu. Algum tempo depois, eu fui novamente e acabei adquirindo, fui com meu primo, né, na casa da minha tia, e ele encontrou um site, né, pela internet, de uma loja, um sebo que ficava no centro da cidade, né, em Santo André, e fomos até lá. E acabei adquirindo novas revistas, tanto revistas do Superman, como revistas do Batman, do Tex, entre outras, mas quis focar apenas nas revistas do Superman por enquanto, para não ficar aquela bagunça de se ter muitas revistas de uma só, né? Várias revistas e você corre para conseguir revista de uma, revista de outra. Então eu optei por completar a do Superman e primeiro e depois passar para outras, e assim eu corro atrás delas, né? Mas quando eu vejo às vezes alguma revista que está barato, eu aproveito a oportunidade. Então eu já adquiri muitas outras revistas de outros personagens nesse meio tempo, porém me dedico com mais força mesmo, por enquanto, a completar as revistas do Superman, certo? O Superman foi publicado no Brasil, creio eu que por volta dos anos 30, não, por volta dos anos 40. Não me recordo se foi no suplemento da Gazetinha em que ele foi publicado pela primeira vez. Então, acabou sendo publicado pela editora Ebal, a editora Brasil América, que publicava as revistas do Superman. E as revistas da editora Ebal, elas publicavam as histórias do pré-crise, né? Depois, quando tem a saga Crise nas Infinitas Terras, elas começam a publicar as revistas da Crise nas Infinitas Terras já pela editora Abril, né? Que a Ebal ela perde seus direitos e a Abril começa a comprar os direitos dos super-heróis. Então, a primeira revista lançada foi Superman número 1, né, que ela já tinha esse formato menor, né, que é o formato das revistas que você encontra na Turma da Mônica, diferente da Ebal, que já publicava elas em seu formato americano, né? Então, ela me custou na época R$ 50, né? Eu vi ela por esse preço e acabei comprando já pensando que podia ser uma revista bem acabada, né? Quando ela chegou em casa, eu fui ver e ela está em um ótimo estado de conservação. Então, para mim, saiu por menos da metade do preço. Então, depois, quando eu voltei nesse sebo, eu consegui adquirir algumas edições que me faltavam, né? E completei assim a primeira primeira temporada de revistas do Superboy. Essa é a número 1, né? Ela tem o nome edição de colecionador. A capa dela luminosa, né, e apresenta um pouco da origem do personagem, né, que ele é apresentado pela primeira vez na saga O Retorno do Superman, né, que após a morte dele. Essa daqui é a número 2.
vê que ela também está em ótimo estado. A número 3. A número 4, vocês veem que na parte da trás ela já tem um anúncio de outras revistas da editora Abril, né? No caso dos X-Men. A número 5, ela traz a série Túnel do Tempo, que é tipo aquele What If da Marvel, que nessa coleção, tanto ela quanto a saga Milênio, ela colocava os personagens em outras realidades, em outros contextos. Tipo, o que seria se tivesse acontecido de tal jeito? Então essas revistas traziam essas histórias alternativas, né? Como há uma revista em que o Superman ele acaba caindo na Rússia comunista. Uma outra que o Superman ele cai na Inglaterra vitoriana, então ele acaba a família dele se torna pró-monarquia, né? Então, aqui ó, mais outra do Túnel do Tempo. A número 7, que curioso nela é que nessa revista número 7 ela já trazia histórias conjuntas, né? Algumas histórias que a partir de um certo ponto a editora Abril começou a colocar algumas histórias do Superman que começavam na revista de Super-Homem e terminavam na revista do Superboy, e vice-versa, começavam no Superboy e terminavam no Super-Homem, né? Então essa ela traz a revista da história da vingança da Supermoça, que o Lex Luthor usa ela e depois faz um plano onde ele destrói a cidade de Metrópolis com mísseis, né? Então ela vai se vingar. Aqui a número 8, Superboy. A número 9, ela já traz a saga Quando Mundos Colidem, né? Que é o Superman, Superboy que vão enfrentar. E aqui, ó, mais outra de Quando Mundos Colidem. E número 11, Quando Mundos Colidem. E o legal é que ela tem o Super Choque, né? Que a editora que publicava, que era dona dos direitos do Super Choque e de outros personagens, ela acabou falindo. Então a DC compra os direitos dos personagens, coisa que ela fez muito com muitas editoras menores que faliram, como o Capitão Marvel, que acabou os direitos sendo comprado pela DC. Então eles introduziram todos os super-heróis daquela editora, como Questão, né? Foi colocado junto do universo DC, após a crise nas Infinitas Terras. Aqui a número 12, ó, que é outro personagem lá do Dakota Verso, que ela tem esse nome porque todas as histórias elas se passavam na cidade de Dakota, tanto as do Super Choque, né, quanto as desses outros personagens. Então acabou que ficou conhecido como Dakota Verso. E esse é meio que uma versão do Super-Homem, né, desse universo. Então eles se juntam os três, né? Aqui, ó, o super, ó, tá vendo? O Aço, esse super-herói que me recordo o nome, e o Superman lutam junto com o Superboy para acabar com o vilão. É a 13. Essa é a revista 14, onde você pode ver na capa aqui, ó, Superman, super-herói, Super Choque, o Aço, ou seja, toda praticamente a família super junto, só falta a Supermoça. Aqui a revista número 15. Você vê como ela tá bonita, impecável. Olha. A número 16, que também tá muito bonita. A 17. Aqui é a revista 18, né? Ele fazendo parte do Esquadrão Suicida. Muito
no caso, a nova formação do Esquadrão Suicida. E aqui é a número 19, a número 20, que também está tudo em ótimas condições, a número 21, que na época eu não tinha a 19 e nem a 21 e a 22. Eu consegui depois a 19, na outra vez que eu fui, a 22, a 21, no caso que eu tenho ela até repetida, e aqui a 22, né, na saga Zero Hora, né, que ela foi feita para corrigir alguns furos, né, da Crise nas Infinitas Terras. E tá aí, certo? Você vê que aqui é ele enfrentando o Superboy original, já que quando a Crise nas Infinitas Terras resetou e reiniciou o universo DC, vários universos deixaram de existir. Então, o universo onde existiu um Superboy, no caso Clark Kent, adolescente, deixou de existir e esse passa a ser o Superboy, no caso o clone dele, né, o Connor Kent. E aqui depois da Zero Hora, recomeça nessa revista, que é a Superboy número 0, que no caso ela é a primeira revista já da nova fase, né, pós Zero Hora. E ela vem com essa ficha na frente da capa aqui, né, essa espécie de meia capa promocional. E por fim, no caso, a revista número 1 da segunda temporada, que ele fala um pouco mais sobre a origem do Superboy e de como ele foi clonado, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Se gostou, deixe o seu joinha, se inscreva, curte o canal, compartilha e passe para todos aqueles seus amigos que gostam do nosso conteúdo. Que isso, aí clica no sininho de notificações e dá o joinha, que isso ajuda a fortalecer o nosso canal, ajuda para que o YouTube entenda que vocês gostam do nosso conteúdo e querem mais. Valeu!